Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem, comigo, a professora Simoni. O nosso tema de hoje, nós vamos verificar SAI versus processo de enfermagem. Vamos entender um pouquinho a diferença da sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem? Vamos lá? Vem comigo! E o que seria a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem? Ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal, à equipe de enfermagem, os instrumentos que são utilizados para executar o processo de enfermagem, para executar o cuidado ao paciente, tornando isso possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, a SAI ela vai organizar, ela sistematiza o trabalho da equipe de enfermagem, esse processo de enfermagem. Ela é muito utilizada em instrumentos. Quais são esses instrumentos? São os protocolos, os fluxos que tem dentro do serviço de saúde, as escalas dos profissionais de enfermagem, para deixar adequado aquele cuidado também, para que não tenha sobrecarga de trabalho dentro da equipe de enfermagem, ok? E o processo de enfermagem? O processo de enfermagem, ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e é uma documentação da prática profissional. Então, o processo de enfermagem, ele é através de fases que ele vai operacionalizar o meu cuidado. Então, o profissional de enfermagem, ele presta cuidado ao meu paciente através das fases do processo de enfermagem, que que eles são importantes durante esse cuidado. Vamos ver quais são essas fases? Então, o processo de enfermagem, ele é constituído por 5 fases. A primeira fase é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Nessa primeira fase, eu vou coletar os dados do meu paciente, né? O porquê que ele está ali naquele serviço, qual que é a necessidade dele estar ali, qual é o cuidado que eu tenho que estar prestando a ele. O diagnóstico de enfermagem é feito pelo enfermeiro e é baseado, sim, em livros, né, em arquivos científicos. Não é da cabeça do enfermeiro que ele vai inventar um diagnóstico de enfermagem e é diferente do diagnóstico médico. Planejamento de enfermagem, é onde eu vou planejar as minhas ações. O enfermeiro planeja as ações de enfermagem junto com a sua equipe, junto com o técnico e o auxiliar de enfermagem, para que eles possam executar as ações de cuidado àquele paciente. A fase 4 é a implementação da assistência de enfermagem. Então, eu vou implementar as ações que eu planejei nessa fase 4. E a fase 5 é a avaliação de enfermagem. Então, depois de eu executar aquelas ações que eu planejei, eu vou avaliar o meu paciente. Ele teve um bom resultado? Foi positivo ou negativo aquelas minhas ações? Eu ajudei na recuperação do meu paciente ou houve uma piora? Então, através da avaliação que eu vou rever as minhas ações também durante o cuidado ao paciente. Então, o processo de enfermagem, ele contém 5 fases: coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, a implementação dessas ações do planejamento de enfermagem e a avaliação de enfermagem. Então, a gente tem alguns instrumentos básicos durante o cuidado ao meu paciente, durante a minha assistência àquele paciente. Então, para eu executar, né, esse cuidado, é importante a minha organização das ações da equipe de enfermagem, tanto o enfermeiro como o técnico e o auxiliar de enfermagem, durante esse cuidado que é direto ao meu paciente. São necessárias, então, habilidades cognitivas, né? Então, eu tenho que saber trocar uma fralda, fazer uma punção, dar um banho. Eu tenho que ter, né, essas habilidades cognitivas. Interpessoais, eu tenho que ter essa habilidade de estar tendo um relacionamento com a minha equipe, com o meu paciente. As psicomotoras, além de instrumentos básicos. Então, além dos meus protocolos, dos meus fluxos, eu também tenho que ter aquele instrumento, aqueles insumos de trabalho para eu executar um excelente cuidado, que por sua vez também são utilizados de forma integrada e simultânea. Então, eu tenho que saber, tenho que ter uma boa observação para eu saber o que aquele meu paciente está precisando naquele momento, tenho que estar olhando aquele ambiente em que ele vive para eu poder prestar e ajudar ele na promoção da saúde, tenho que ter essa interação, então uma boa comunicação com o meu paciente e com a minha equipe também,
Não adianta eu falar, explicar para o meu paciente como ele vai usar aquele medicamento, como ele tem que fazer o curativo, até mesmo como ele deve tomar banho. Se eu não consigo entender, se ele não consegue me entender, se eu não uso as palavras adequadas de acordo com a cultura dele, a idade dele também, se ele tem alguma deficiência auditiva, psicomotora, né, ou até mesmo visual para enxergar os medicamentos e tudo mais. Então eu tenho que ter essa boa interação com o meu paciente. E a mensuração. Essa mensuração é onde eu uso os meus a visão, a palpação, o tato, os meus sentidos, né? Então o tato, o olfato, a audição, essa mensuração é muito importante, principalmente na coleta de dados do meu paciente, onde eu tenho que saber o histórico do meu paciente, por que ele está ali, eu tenho que observá-lo, ele fisicamente, ouvir ele adequadamente, se ele está emitindo algum som, né, que pode ser característico de alguma doença, algum problema. Isso é muito importante, tá? Então é importante eu saber esses instrumentos que são básicos durante o cuidado ao meu paciente. A comunicação. A comunicação dentro da sistematização da assistência de enfermagem, ela é muito importante. A comunicação, na verdade, em todo lugar, tanto com a equipe de enfermagem quanto com o paciente, os seus familiares e cuidadores também. Então é importante o uso de uma linguagem que seja uniforme, padronizada e facilite a comunicação. Essa linguagem que seja uniforme, que seja única dentro da equipe de enfermagem, dentro da minha instituição, ela tem que ser padronizada. Não adianta, né, um colega escrever de uma forma ou falar o nome de um medicamento de uma forma, né, até mesmo dos sinais vitais, e eu falar de uma outra maneira. Cada um vai ter uma interpretação diferente e que vai resultar no cuidado ao paciente. Então é importante que naquela instituição, a equipe de enfermagem, a sua linguagem, a sua comunicação seja única, então seja de uniforme e padronizada. É importante que todos tenham conhecimento daquelas formas de comunicação dentro da instituição de saúde. O uso de sistemas informatizados ajuda bastante, né? Algumas instituições ainda utilizam o prontuário do paciente ainda de papel, ainda físico. Outras já utilizam os sistemas informatizados, que auxiliam e também agilizam o cuidado e o tempo do profissional também, de não ficar escrevendo. Alguns já são só aqueles tópicos que você clica, que já vai auxiliando no cuidado, que seja mais rápido também. A interação desses dados possibilita estar a par de todo o atendimento do paciente de uma forma remota, auxilia no processo, aumenta a segurança e o cuidado com o paciente. Então, se o técnico de enfermagem já administrou a medicação que o médico prescreveu, se já levou ele para realizar o exame do raio-x, o exame de sangue, a ultrassom, o médico já sabe, a enfermeira já sabe quando acessa ao prontuário do paciente no sistema. Às vezes ele está lá no segundo andar e quer saber se aquele paciente dele do terceiro ou do quarto andar, que ele está prestando atendimento também, já realizou aqueles exames para o cuidado. O uso de recursos totalmente manuais e por meio de documentos físicos, como os papéis, né? Alguns prontuários ainda são papéis, ainda são físicos. Há estudos que falam que fragilizam a comunicação e o compartilhamento de informações do paciente, porque eles podem se perder, né, durante o cuidado. Tem paciente que tem um prontuário imenso por conta de exames, por conta do tempo de internação. Isso ao longo dos dias da internação pode se perder também. E a gente tem que estar atento ao prontuário do paciente frente às informações registradas. Então é importante a gente fazer um registro correto no prontuário do paciente. Eu tenho que anotar todos os cuidados prestados. Qualquer intercorrência é importante estar anotando no prontuário do paciente para a segurança do paciente e a minha segurança também como profissional, para garantir que aquele prestado foi prestado, né? Que eu fiz uma assistência adequada àquele meu paciente. Então isso é muito importante, a comunicação dentro da sistematização da assistência de enfermagem, dentro do cuidado ao paciente da minha instituição de saúde. Terminamos por aqui essa fase do processo sistematização de enfermagem e processo de enfermagem. Na próxima aula a gente vai interagir um pouco mais sobre as fases do processo de enfermagem. Façam a leitura do material, façam as suas anotações e até mais.